A guarda compartilhada alcança apenas 6% dos processos de separação. Isso porque, em caso de briga do casal, a justiça decide pela guarda unilateral. Acompanhe. De fato, houve nesses últimos anos uma mudança na cultura, porém tímida, né? Eu tenho aqui, posso trazer para vocês, compartilhar com vocês a minha experiência prática. Eu sou professora de prática jurídica, eu trabalho no Núcleo de Prática Jurídica da Universidade de Brasília, em Ceilândia. Nós temos lá uma comunidade carente. Então, o que eu vejo ali pelo Fórum de Ceilândia? Bom, juízes que já chegam falando, abrem a audiência dizendo, aqui não tem guarda compartilhada, não dá certo, as pessoas não sabem o que é. Então, por que não explicar? Eu acho que é função do magistrado dar essa explicação ao jurisdicionado. Em segundo lugar, eu ouço também, não, guarda compartilhada é para rico, não é para pobre. Bom, eu estando lá, nessa comunidade carente, eu posso garantir a vocês, isso crescentemente durante a minha experiência, que cada dia que passa, essa comunidade, esses assistidos, chegam já pedindo a guarda compartilhada. E quando não pedem, nós propomos como uma possibilidade, independentemente de classe social ou econômica, porque filhos são filhos. Mas é interessante como o judiciário e as pessoas que atuam na área jurídica, elas não têm noção da área dessas questões mais sensíveis, como as questões de família e da infância e juventude. O que ocorre? É claro que quem é da área já acompanha, tem esse contato com a equipe técnica o tempo todo, com psicólogo, assistente social, enfim, todos os ramos aí, médicos, todos os ramos relacionados à infância e juventude. Mas o que a gente vê é falta de realmente preparo, a começar pela formação nas universidades, em que não se forma para essas áreas. E o curioso é que, quando eu estive na Alemanha, eles explicaram que lá o juiz, somente após 4 anos no exercício da sua função, é que pode trabalhar na área de infância, juventude e família. E aqui no Brasil, não. A gente, uma pessoa é aprovada num concurso, né? Estou participando lá no Paraná do concurso, pergunto muito sobre infância e juventude. É aprovada num concurso, às vezes, com 26, 27 anos de idade, né? Ela vai trabalhar numa comarca no interior do estado. Nessa comarca vai atender todos os casos e a gente vê que toma, muitas vezes, decisões precipitadas, decisões que... com base nas suas próprias experiências, né, que são poucas, muitas vezes, e isso dificulta bastante. Então, o que nós lutamos muito na nossa área, né? Que tem a formação de juízes, promotores e defensores públicos para que saiba lidar com essas questões, né? Hoje a gente fala do depoimento especial, que é uma situação importante até para averiguar aqui o caso, se existiu esse abuso, às vezes alegado pela outra parte ou não. E precisamos muito desse apoio para saber se houve ou não esse abuso. E esse depoimento especial, o depoimento sem dano, ele tudo bem. Esse depoimento especial, claro que nesse momento a criança ou adolescente vai ter oportunidade de falar e de ser ouvida por um profissional que realmente a compreenda, consiga, né, extrair ali a verdade. Então, nós somos realmente, o judiciário, em geral, o sistema da justiça, ele é muito dependente desses outros órgãos para que a gente possa atuar com eficiência nesses casos. A Associação Brasileira Criança Feliz, todo o Brasil, luta, diz, guarda compartilhada já, e mostra que a guarda é possível. Se houvesse consenso, que é o que muito está sendo discutido, não precisaríamos da justiça, da ação judicial. Se houvesse consenso entre pai e mãe, como quer fazer crer o judiciário, que se não há harmonia entre o casal, não se pode aplicar a guarda compartilhada, isso aí é comodismo, isso é covardia para não pensar e ler o que nós já temos de mais moderno na legislação, no entendimento do nosso judiciário, como já foi bem citado aqui pelos meus antecessores. A jurisprudência já existe, o entendimento do Superior Tribunal já existe e tem juiz, na primeira instância, aplicando o entendimento lá de 2013, que é onde não há consenso, não pode ser aplicada. E eu vos pergunto, se houvesse consenso, haveria separação?
Se houvesse diálogo e entendimento entre os pais e as mães, separar para quê? Se houvesse consenso, eles estabeleceriam que o melhor para os seus filhos é a convivência plena de pais, filhos, avós sofrendo com alienação parental. E a alienação parental é fácil de fazer, basta eu não querer. Eu encho os laudos dos processos, torno-os monstruosos, torno-os centenários e vou alimentando o ódio. E que nós possamos libertar com honra e dignidade estes pais, estas mães, porque tem gente que acha que brigar pela guarda compartilhada é coisa de homem. Não, senhor senador, a estatística mostra que é coisa de pais, mães, avós que sofrem com alienação parental. O judiciário tem que parar de copiar a jurisprudência antiga e ler o que nós temos de mais moderno. O judiciário tem que parar de delegar os seus assistentes para que copiem as decisões e colhem em suas e assinem. Nós temos que ter responsabilidade jurídica, nós temos que ter responsabilidade com a vida de milhões de pais, de milhões de filhos que são massacrados, são destruídos diariamente no próprio judiciário. O próprio judiciário é um alienador também. O maior atropelo que a gente encontra, a grande pedra no meio do caminho, ou a pedra no sapato, né, dos pais de filhos separados e das próprias crianças, né, filhos de pais separados, é exatamente esse grupo, não é? É a academia e é o judiciário. Por quê? Porque mesmo eles tendo uma formação, eles não têm a vivência do problema, como citou aqui a nossa querida presidente da Associação dos Juízes, dos membros do Ministério Público. Não tendo a convivência, de que adianta essa formação? Não é? Uma formação sem convivência. Uma pessoa que se formou médico, mas não teve a prática médica, né? Não teve o período ali de vivência no hospital, atendendo as pessoas e vendo caso a caso e podendo aprender com o dia a dia. Então, o grande problema que nós temos, que nós encontramos, é exatamente a academia e o judiciário. Quando o juiz estudou, há não sei quantos anos atrás, não tinha essas matérias, guarda compartilhada e nem alienação parental. Doutora Jaqueline, a senhora não entende perfeitamente. Não está a guarda compartilhada, ela está prevista em lei. Por que motivo os magistrados pouco se aplicam na prática? No seu entendimento, seria por comodismo? Não só isso, senador, mas também pela redação que diz sempre que possível. Causa uma certa confusão e esse sempre que possível entendeu-se consenso e não é consenso. O sempre que possível é quando o pai se mostra apto, a mãe se mostra apto, mesmo que a relação deles não seja saudável. São pessoas que não se relacionam de forma saudável, mas são pessoas intelectualizadas, competentes, profissionais, né? A doença ela não passa daquele raio, como eu disse na tela que eu projetei. Então, podem não se entender como mas são pais maravilhosos. Precisa ser juiz, precisa ser médico para olhar para uma criança e ver que ela precisa de pai e mãe, ou então aquele que não quer a guarda compartilhada já está praticando um ato de alienação parental. Não está no texto da Lei 12.318, não querer a guarda compartilhada, mas diz dificultar, impedir por várias formas o convívio sadio entre pais e filhos. É um ato de alienação parental. E não querer que o seu filho tenha a convivência sadia com ambos os pais, que é o que a guarda compartilhada busca, senhor senador, é um ato de alienação parental, se não o maior deles. Já foi falado na carta da avó Jussara Marlene, se aqueles responsáveis pelo trato das questões familiares estão em julgamento, não estou condenando nem julgando ninguém, não tenho essa propriedade, nem penso nisso. Mas se eles agissem pensando no menino Bernardo, que correu ao judiciário e pediu socorro, há centenas de vídeos onde estão gravadas o choro, o grito, o lamento daquele menino pedindo para ir para a avó. Meu Deus, precisa ser juiz para ver que essa criança estava precisando de socorro? Não, não precisa. Tem que ter humanidade, tem que saber
pensar diferente. Os homens evoluíram, os homens querem cuidar de seus filhos. As mulheres também evoluíram, elas entendem. As mulheres sensatas, os homens sensatos, humanos. A guarda compartilhada já, senhor senador. Próximo bloco, guarda compartilhada, a exceção que vira a regra. Que é um direito da criança, na verdade, né? Eu acho que é até mais da criança do que dos próprios pais.